perdido com tanta coisa, né? Então, muito interessante. Você falando assim dessas oficinas, né? Está oportunizando várias diferentes ofícios, no caso, né? Sim. Eu lembro eu sou jovem, tá, gente? Eu lembro quando eu estava estudando, tinha assim, tinha técnicas agrícolas, tinha, né? Você tinha educação para o lar. educação para o lar, você podia cozinhar. Então, você escolhia, né? Onde você gostaria de estar aprendendo. Isso também seria uma possibilidade? Até a patologia, na minha época, você aprendia a ir para o laboratório, né? Poderia ser seu primeiro emprego. Você acha que isso seria interessante retomar isso? Porque, assim, eu penso numa classe regular, né? Todos os alunos típicos com os atípicos, aquela pessoa com necessidade especial... eu cismo com isso, né? Pessoa com deficiência, ela pode querer cozinhar, aprender a cozinhar. De repente, não é a dela aquilo, mas vai para... música, né? Vai para arte musical. Então, assim, isso é uma oportunidade para incluir também, não é? Com certeza. Tem aquela série, não sei se você já viu, Parenthood, que ele tem uma escola de inclusão, né? Própria com esse... Que, assim, tem várias vertentes. Funções. Porque ela falando, então, eu lembrei disso. Falei, nossa, olha, era inclusivo aquilo. Sim, porque, de repente, eu não tenho nada a ver com a cozinha, mas eu gosto da carpintaria, né? Então, isso é inclusão. Era inclusivo, era respeitoso. Sim. Porque cada um ia para o lado onde ele achava que tinha habilidade. Sim. Então, você não era obrigado, eu não era obrigada a estar em técnicas agrícolas se eu não quisesse. Sim. Entendeu? Talvez... Isso era rede pública, desculpa. Era rede pública. Rede pública estadual. Pública, olha aí, governantes, né? Isso já existiu estadual um dia. Pode retomar, né? O município também tinha talvez isso. Você nunca ia descobrir que você teria talento para uma determinada coisa, porque você nunca teve acesso. Possibilidade, né? Você vê assim, muita gente começou a cantar na igreja, né? Isso. Porque não teve outro espaço para cantar. Exatamente. Né? Então, quantas crianças estão na escola, se ela tivesse um espaço ali para aprender instrumento, né? Para estar ali cantando, poderia ser um grande talento do futuro. Mas ela passa anos sem ter aquele contato, né? E a gente sabe quando a criança tem um dom, talento, na hora que pega, né? O que eu vou ficar lá, sei lá, 2 anos para aprender, ela aprende um mês. As escolas lá de fora tem muito isso, né? Esses grupos, assim, essas salas temáticas, né? Sim. Isso é bem interessante trazer para cá, né? Para o nosso país, porque isso eu acho que facilitaria muito o aprendizado. Né? Trabalhar por projetos, né? É maravilhoso, eu acho. Eu vou te perguntar quais são os maiores desafios enfrentados pelos neurodivergentes, né, em relação ao mercado de trabalho. Como é que eu, patrão, posso fazer para contratar uma pessoa com deficiência? Primeiro chama o C3Dcast, contrata uma palestra. Verdade. Primeiro vem aprender conosco. E agora a Catiana vai dar dica. Porque eu ia falar isso. Eu acho que o problema, né? Não está na pessoa com deficiência, o problema está ali na empresa. Porque o que se faz normalmente? Eu vou abrir uma vaga. Aí eu quero que tenha uma pessoa com deficiência, porque eu sou obrigada a cumprir uma cota, né? Senão eu vou pagar lá uma multa. Aí eu olho lá e tem que contratar 10 deficientes, né? De acordo com o número de funcionários, tem uma conta lá. Aí eu sou obrigada a contratar. Então, você faz aquilo como obrigação. Você não vê como responsabilidade social. Você não vê como o seu dever na sociedade, né? Como pessoa, como empresa, né? Esse CEO, esse gestor, né? Não vê como uma responsabilidade dele. Não só para a sociedade, para o próprio clima organizacional, né? Aprender a conviver com as diferenças, né? Ajudar um ao outro. Então, isso faz diferença, né? Dentro da empresa. E o que normalmente acontece? Você abre uma vaga e você fica procurando uma pessoa para se encaixar naquela vaga. Okay? E aí se esbarra com um monte de coisas, né? Por exemplo, aqui no livro O Mapa do Sucesso, quando me convidaram... Gente, né? ela é autora, a coautora desse livro aqui, olha. Aliás, destes livros aqui, né? Cassiana tá mandando. Vai lá, esse aqui é o livro. Então, no Mapa do Sucesso, me convidaram para falar sobre a inclusão nas empresas, né? Como parte do sucesso, né? dessa empresa. E... aí eu cito o caso do Rodrigo, eu posso falar, porque eu pedi autorização, né, para falar dele no livro. Eu atendi o Rodrigo há muitos anos atrás, ele tinha 25 anos, e ele tem deficiência intelectual. Né? Eu atendi por acaso, porque eu trabalhava no Senai,
e a mãe dele levou ele lá para fazer algum curso. Né? E ela conversando muito comigo e tal, eu falei para ela que eu ia colocar ele na fila, porque a gente, tempos e tempos, abriam turmas, e as próprias empresas pediam que tivesse pessoas com deficiência para elas aproveitarem depois. Eles faziam um curso, depois as empresas aproveitariam esses alunos lá no trabalho. E aí eu escrevi ela, então a gente acabou conversando e tal. Aí ela me perguntou algumas coisas, eu acabei falando, aí ela falou assim, eu estou procurando, eu falei que era psicopedagoga, ela falou, você não atende e tal. Eu falei, tudo bem, posso atender. E comecei a atender ele. E aí fui fazendo anamnese, conhecendo. Ele sempre participava de processos seletivos normais. E aí, né, a pessoa ia conversando, ia vendo que ele era um pouquinho mais bobinho, ingênuo, né, tinha alguma coisa diferente, uma limitação. Aí nunca ele era contratado, ele já estava com 25 anos sem nunca ter trabalhado. E aí ele não aceitava quando você dizia, você tem que concorrer numa vaga para PCD, ele não aceitava. Aí a mãe conversou muito comigo, pediu para eu ajudar, então eu fui conversando com ele, trabalhando com ele na clínica e tal, até que ele aceitou. E aí, como eu estava no Senai e sempre tinha processos seletivos, eu ia colocando ele. E eu percebi assim, quando ele passava pelo RH, o RH aprovava ele, só que ele tinha que passar pelo médico. Aí, o que acontecia? E lá a gente atendia as indústrias, né, ali de Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz. Indústrias, aí é grau de periculosidade 4, 5. Aí o médico olhava o laudo. Deficiência intelectual não pode, porque aqui, grau de periculosidade alta, de repente toca uma sirene, tem que correr, tem que fugir, ele vai ficar perdido. E aí, assim, não se dava o trabalho de conhecer melhor a pessoa. Olhava o laudo simplesmente reprovado. Né? E eu comecei a ver isso, eu comecei a trabalhar isso com ele, né? E falar como que ele deveria estar se comportando, se colocando, mas ali já tinha um entrave, que talvez esses médicos da época, né? Quem sabe hoje foi que é diferente. Talvez esses médicos devessem, né, conhecer, né? E até fiquei pensando depois, se ele tivesse um pitch, tá ali escrito, né, todo o potencial dele, tudo que ele sabe fazer, talvez ele se desse o trabalho de ler, né? Porque só olhar o laudo não define ninguém, né? E aí eu falei, mas não vamos desistir, vai chegar uma hora que as pessoas vão reconhecer o seu valor e você vai conseguir, né? Eu conversando com ele, eu falei, o que você tentou muitas vezes e você não estava conseguindo, mas você insistiu e no final você conseguiu. Ele, namorada pela internet. Que graça! Aí eu ri muito, né? Aí eu falei, como assim?